Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso livro 3 nas atividades do livro fino, ó, lá do finalzinho do livro, tá certo? O último capítulo, Geometria e Frações, vocês vão realizar as atividades da página 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Por que nós vamos finalizar esse capítulo hoje? Nós temos que iniciar o nosso livro 4, por conta que a gente está no final do ano e a gente precisa correr um pouquinho com esse conteúdo, tá certo? Então, nós vamos fazer, essas tarefas são bem simples, bem fáceis. É somente sobre frações e sobre o Tangram, que vocês já conhecem. Ó. E aí, vocês vão realizar essas atividades no livro de vocês. Vão observar sobre a questão das linhas também, que a gente estudou, que a professora mostrou para vocês lá naquela aula extra que eu mandei, tá certo? Observem a questão de percursos, contem toda a vida a quantidade de linhas horizontais e verticais que vocês estão fazendo, tá certo? Em algum desenho. Na página 49, nós temos aqui para você pintar os quadradinhos da malha quadriculada. Então, o que é que vocês vão acontecer? O desenho de vocês tem que ficar dessa forma, desse jeito. Só que vocês vão ler e vão pintando de acordo com a quantidade que está indicando aí, tá certo? Mas o desenho tem que ficar dessa forma, tá bom? Prestem bastante atenção. Na página 50, 51 e 52, nós vamos falar de fração. Nós já falamos bastante de fração, a gente já mandou várias aulas para vocês sobre fração. Lembrando que o que é uma fração? É quando a gente pega um pedaço de um todo que foi dividido. Se eu dividir uma pizza em 10 pedaços e se eu quero apenas 3 pedaços daquela pizza, eu vou ter uma fração de 3 sobre 10, porque eu peguei apenas 3 pedaços de uma pizza que foi cortada em 10 pedaços, que é o todo. Foi dividida em 10 pedaços. Se a pizza tivesse dividida em 5 pedaços, eu fizesse 3, então eu ia ter 3 sobre 5, porque eu tô pegando 3 de uma parte que foi dividida em 5, de um todo que foi dividido em 5, tá certo? Então, sempre a parte de baixo é dividido, é o que foi dividido total, e em cima é só a parte que a gente tá pegando, tá certo? Que a gente tá querendo saber. Então, essas são as dicas para essas atividades aqui do livro fino, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato com a tia. E nós vamos passar agora para nosso livro 4, nosso volume 4, nós vamos iniciar um novo capítulo, tá certo? Bom, gente, agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 10 no volume 4, tá certo? Nós vamos fazer algumas questões desse novo livro, no livro grosso. Nós vamos iniciar na página 4 e 5, tá bom? O nome desse capítulo é Operações, Temperaturas e Contagem. Então, nós vamos fazer algumas operaçõezinhas de multiplicar, de dividir, de mais, de menos, tá certo? Vocês podem utilizar sempre a calculadora, tá bom? Nessas atividades que nós vamos fazer agora. Aprendendo com a calculadora. Quem sabe mais matemática, você ou a calculadora? Muitas pessoas dizem que a calculadora sabe fazer contas rapidinho e sem errar, e que por isso sabe mais matemática do que a gente. Sim, é verdade que a calculadora é muito rápida nas resoluções de contas, mas ela não sabe qual é a conta que deve fazer para resolver um problema. Alguém precisa pensar para decidir quais operações devem ser feitas e digitar tudo direitinho. Se a gente não entende o problema, a situação, o que está perguntando, a gente não consegue colocar a operação correta na hora de realizar um cálculo na calculadora, né? Então, você tem que prestar bastante atenção, tá certo? Em todos os textos que vêm para vocês nas questões. Você reparou que tem uma palavra escrita com letras maiúsculas no texto? A palavra é pensar. Observem no livro de vocês. Pois é, isso é algo que a calculadora não faz. Só os seres humanos pensam. Qual é a diferença entre 551 e 38? A gente sabe que as palavrinhas de diferença, menos, subtração, tudo isso que é relacionado a menos. Nós vamos estar sempre falando sobre retiradas, tá certo? Vai ser sempre menos. Diferença é o que sobra. Você aprende muitas coisas em matemática, mas a calculadora só faz as contas. Então, você sabe muito mais matemática do que ela. No trabalho que vamos fazer agora, a calculadora será útil para você fazer os cálculos rapidinho e sem erros. Não esqueça de que é você quem a comanda. Ela só fará o que você indicar. Digite tudo com calma e bastante atenção. Então,
nós vamos ler, vocês vão colocar na calculadora e vão responder, tá certo? Prestem bastante atenção na hora de ler os enunciados das questões, porque é você que vai colocar os números e as operações na calculadora. Então, você tem que colocar direitinho para não fazer o número errado, tá bom? O cálculo errado. Qual é o resultado da diferença entre 451 e 38? Então, diferença é menos. Então, você vai colocar 451 menos 38 na calculadora, tá certo? E aí você vai responder. Primeira questão. Com a calculadora em mãos, resolva as questões a seguir. Escolha o número entre 125 e 187 e escreva no quadro verde. Vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher um número e escrever aqui. Depois, você vai digitar o número na calculadora e multiplicar por 12. E escrever o resultado aqui, ó. Nessa parte aqui, tá certo? Nessa segunda parte. Depois que você escrever o resultado na calculadora, depois que você vê o resultado da multiplicação, você não vai apagar, deixa aí o resultado. Agora, você vai apertar a tecla de dividir e vai colocar o número 12. Você vai dividir o resultado por 12 e vai escrever aqui, ó, nesse quadrinho vermelho, o resultado da sua divisão, tá certo? Compare o número do quadro verde com o número do quadro laranja e marque a opção correta. Agora vocês vão observar e vão escrever aqui e marcar o X na opção correta. Você sabe explicar por que isso aconteceu? Pensem aí um pouquinho se vocês sabem. Se você multiplicou o número por 12, depois dividiu o seu resultado por esse mesmo 12, né, o mesmo número, desse modo você teve o número escolhido lá no início. Vocês lembram que a tia já disse a vocês, quando a gente estava estudando divisão, que a divisão e a multiplicação, elas se complementam? Uma é o inverso da outra. A gente pode fazer descobrir um resultado de uma, fazendo uma das outras contas. Então, podemos dizer que a multiplicação faz e a divisão desfaz. A divisão é a operação inversa da multiplicação. E o que a divisão faz, a multiplicação desfaz. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, elas duas se complementam. Uma é o inverso da outra, tá certo? Você já conhece as outras operações inversas, não é mesmo? Converse com sua turma sobre elas. Nós temos também a adição e a subtração, que nós podemos utilizar como operações inversas para poder descobrir outros resultados dos cálculos. Agora, aqui no livro de vocês está pedindo o seguinte: escolha um número maior que 3.000 que tenha o 0 ou 5 na ordem das unidades. As unidades é a última casinha. Então, você vai escolher um número maior que 3.000 que tenha 0 ou 5 nas unidades, tá certo? E aí, você vai digitar aqui no quadro vermelho. Depois, digite esse número na calculadora e divida por 5. E escreva o resultado aqui. Você vai escrever o resultado aqui. Depois que você digitar e dividir por 5, você vai deixar o número no visor e vai multiplicar por 5 e vai reescrever aqui o resultado, tá certo? E aí você vai observar a operação inversa novamente. Na página 6 e 7, nós temos aqui mais algumas outras questões. Na questão 2 diz o seguinte: digite essa sequência de teclas na calculadora e veja o que você obtém no final. Você vai colocar do mesmo jeitinho que tá aqui, ó, sem nenhum tipo de modificação. Coloca do mesmo modo, tá bom? Agora, sem usar a calculadora, resolve e complete as operações de cada item com os números que estão faltando. Você vai observar aqui, você vai fazer as multiplicações necessárias e as divisões necessárias. Se aqui eu tenho 236 embaixo e o 6 aqui em cima, eu vou multiplicar esse 236 pelo 6, para saber qual é o número que eu vou ter aqui, ó, que vai dar bem igualzinho, tá certo? Prestem bastante atenção, todas essas divisões não sobra resto, são todos resultados de números fechados, tá bom? Então, façam elas bem direitinho. Pode utilizar a calculadora também para fazer essa questão, tá certo? Para ser mais rápido, não tem problema. Invente uma divisão ou uma multiplicação e a resolva. Depois escreva ao lado a operação inversa dela. Você vai pensar em uma multiplicação ou uma divisão e vai escrever aqui. Depois você vai colocar o inverso, tá bom?
Na questão 4 diz o seguinte: lembra da brincadeira de pensar em um número para alguém descobrir o número pensado? Essa brincadeira usa a ideia de operações inversas. Augusto e Isabela estão brincando novamente, agora incluindo multiplicações e divisões. Leia cada fala e faça os cálculos necessários no espaço ao lado para descobrir os números. Pensei em um número, dividi esse número por 5 e deu 100. Em que número eu pensei? Você vai pegar o 100 e multiplicar por 5 para saber qual é o número. Se ele está dividindo, você multiplica. Se ele está multiplicando, você divide, tá certo? Que aí você vai descobrir qual é o número, tá bom? Na página 8, que é a última atividade que a gente vai fazer hoje, tá certo? Vocês vão continuar lendo os balãozinhos que tem no item B e C para poder resolver as questões, tá certo? Depois você vai fazer como o Augusto e a Isabela. Você vai inventar um desafio e resolver aqui embaixo, tá bom? Você pode utilizar tanto a divisão quanto a multiplicação para resolver esses desafios. E aí você copia o probleminha todinho aqui, a situação problema, e coloca aqui a continha resolvida, tá certo? Toda resolvida. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia, que a tia tá aqui disponível para ajudar vocês, tá certo? A tia fez esse vídeo mais simples, mais rápido para vocês assistirem completo e realizar todas as atividades que a tia propôs, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá certo? Até nossa próxima aula extra. Beijos!